Machado pode ser uma alternativa. Mas nada certo ainda, né? Nada certo, isso transparece na fala do Alessandro, que evidentemente foi perguntado por essa busca de um treinador. Está aí a resposta. A gente não tem nenhuma confirmação do treinador para fazer. A gente segue trabalhando, analisando todas as nossas possibilidades. Eu sei que muitos nomes são ventilados, né, de diversas formas, e é natural, é a grandeza do clube, né? Sabemos da importância que é de decidir o comando técnico para jogos tão importantes que teremos nas competições seguintes, já nessa próxima terça-feira. Mas não podemos também fazer nenhum movimento com pressa que depois nos custe uma nova mudança. Então a gente está analisando com bastante calma, conversando, reunido com o presidente, para a gente fazer dessa escolha a melhor possível, aí, principalmente para os atletas e para o nosso torcedor. Hoje mesmo falaram do Roger, a gente não vai descartar nenhuma possibilidade, mas também não vamos direcionar nada para depois não ocorrer e criar uma expectativa ruim aí para o nosso torcedor. A preocupação é prometer e não conseguir cumprir, né? Sai um nome como o do Tite, por exemplo. Claro que o torcedor do Corinthians se anima. Ou não? O Tite era obrigação. Mudou alguma coisa? Acho que não, né? Não, eu acho que seria o principal alvo. E assim, seria unanimidade no Corinthians. E o Corinthians procurar o Tite, na minha visão, é obrigação. Normal, se o Tite né? não tiver treinador, se o Corinthians não tiver treinador e o Tite tiver à disposição, o primeiro nome que o Corinthians tem que ir lá falar é o do Tite. Mesmo que seja para receber uma nova recusa. Mas é que nem o Flamengo com o Jorge Jesus? Quase isso. Tem que ir lá perguntar, tem que ir lá, vamos lá. Isso, né? É uma boa... um bom comparativo. Né? Só fazendo uma correção aqui, que eu falei que o Atlético joga fora de casa pela Libertadores, não. O Atlético joga em casa, o jogo que seria no Mineirão, contra o Aliança Lima, que seria no Mineirão, mas o gramado do Mineirão foi vetado pela Conmebol, então o jogo vai ser no Independência. E também não tá essas coisas todas, né? Porque é um jogo atrás do outro, né? Então o América jogou lá, o Cruzeiro no meio de semana jogou lá, o Atlético jogou lá. É que o Mineirão tem a questão de show, né? E aí não, tem sim, mas eu tô falando ainda mais. Sim, mas que o Mineirão tá ruim e o Independência não consegue ficar tão bom. O show prejudica dois gramados, na verdade, né? Aquele onde o palco foi construído e as pessoas pisam, e o outro que está sobrecarregado de jogos. Precisava descansar. Exatamente. Todo mundo descansou. Muito bem. Vamos fazer. Dentro de campo, a semana do Roger Guedes foi boa. Ele foi importante contra o Remo. Hoje foi. Tem vivido um bom momento. Sim, né? Agora com esse gol que ele deu lá, uma chorada com a arbitragem, são 14 gols na temporada. O jogador que está fazendo, de fato, uma temporada muito boa, desequilibrando. Hoje o Corinthians dependeu muito dele na criação das jogadas. Só acho que, fora de campo, Roger Guedes ele tem, né, vacilado um pouco nas manifestações. Não acho necessário, né, ele cobrar o Wilton para que o Wilton dê o gol para ele. Acho que isso é uma interpretação que cabe à arbitragem. No momento que o jogo termina, ele já estava muito irritado com a arbitragem, né? Só para defender uma parte da irritação do Roger Guedes, ele leva um cartão amarelo que eu acho que, de fato, não foi merecido. Uma jogada de ombro a ombro, o Wilton acaba dando o cartão amarelo para ele. Mas, tirando isso, dentro de campo, não dá para contestar. É um dos melhores jogadores do país nessa temporada. Só acho que ele tem que se preservar um pouco fora de campo no momento que ele vem para algumas manifestações que não foram muito legais, principalmente o que ele falou sobre o caso Cuca no meio de semana. Meio de semana agora com o Libertadores, o Corinthians tendo esse jogo importante com o Del Valle, precisa vencer também para não se complicar dentro do seu grupo, Fernando. A gente já vai trazer mais informações também da busca por treinador com o Corinthians, mas o Nicoletti pontuou um segundo tempo até que agradou muito a equipe. Sim. Como é que você acha que esse Corinthians chega para esse jogo tão importante de Libertadores depois desse clássico? Acho que o time se doou bastante. No primeiro tempo a gente viu a distância clara de um time que tem identidade, de um time extremamente competitivo e organizado e poderoso como é o Palmeiras, que vem sobrando no futebol brasileiro e principalmente no estado, contra um Corinthians sem ideias. Um Corinthians que hoje não tem um coletivo de fato. No segundo tempo, a partir de algumas modificações do Danilo, né, começa a combater melhor no meio-campo. O Paulinho entra bem jogando mais avançado ali como camisa 9. Eu acho que o desafio é muito duro para o Corinthians no meio de semana, porque mais uma vez vai enfrentar uma equipe que está mais preparada no conjunto. O Independente Del Valle é um projeto esportivo que já é um case de sucesso. Está falando do atual campeão de Recopa contra o Flamengo, do atual campeão da Copa Sul-Americana contra o São Paulo na última temporada. Então é um time que vai jogar na Neoquímica Arena com toda a organização e a capacidade ofensiva que a gente já viu nos últimos anos. Tem que definir qual vai ser o rumo do Corinthians. É um clube sem rumo nesse momento e acho que
a direção tem muita culpa nisso. E ainda embora anuncie nas próximas horas ou nesse início de semana, né, para terça-feira, ter um treinador ali é só uma figura, né, Feira? Assim, para preparar, para trabalhar e para ter uma ideia nova, uma outra cara para esse time. Para ajustar, né, o time, você precisa de tempo, você precisa dar uma sequência para conseguir organizar essa equipe coletivamente. Eu acho que poderia ser importante para tentar modificar, talvez, o ambiente. O ambiente hoje no Corinthians não é bom. Os próprios jogadores falaram no meio de semana, depois de tudo que aconteceu, né, a saída do Cuca, o ambiente é ruim. E eu acho que aí a direção é culpada, porque ela trouxe um problema para o Corinthians administrar. Ela trouxe um problema até para esses jogadores, que acabaram ficando de maneira exposta ali quando decidiram contratar o Cuca. E tem outra situação também. O treinador que chegar vai ter que conviver com problemas de um elenco desequilibrado. O elenco do Corinthians é desequilibrado, então tem alguns problemas para resolver. Então vamos com a Lili Nascimento, que ela traz mais informações dessa busca do Corinthians por um novo treinador. Fala, Lili. Olá, amigos do Sport Center. O Corinthians perdeu o clássico para o maior rival, Palmeiras, aqui no Allianz Parque. A equipe foi a campo ainda sem o nome do novo técnico, que pode ser anunciado nos próximos dias. Quem esteve sob o comando do elenco foi o Danilo, técnico do Sub-20. O Corinthians pouco criou na primeira etapa e no segundo tempo, depois de algumas substituições, conseguiu criar algumas chances e diminuir a vantagem palestrina. Pode ter sido o primeiro e único jogo do Danilo à frente do elenco principal, já que a diretoria corintiana tem pressa para trazer um novo treinador. Existe uma lista que é estudada pela diretoria e nessa lista consta o nome do técnico Roger Machado. De fato, o Corinthians fez pesquisas por este técnico, mas até agora nada oficializado, ainda estuda outros nomes. A diretoria tem pressa, corre contra o tempo e quer trazer um novo treinador antes mesmo do confronto da próxima terça-feira pela Libertadores, onde o Corinthians recebe o Independiente Del Valle. Se perder essa partida, o Corinthians corre sérios riscos de ficar fora da classificação para a próxima fase da competição. É difícil a gente falar quem vem, quem não vem, né? Do que nem você está comentando do Roger aí, isso é coisa da diretoria, né? Eu estou aqui para ajudar, a gente sabe que esse momento que vem passando, né? Jogo em cima de jogo e decisivo, acaba juntando muitas coisas, mas a gente precisa, que eu falei com eles ali, né? A gente precisa ter a cabeça boa, refrigerar um jogo como esse, não é fácil, um clássico onde envolve muitas coisas, né? Para quem ganha é muito bom, para quem perde é sempre ruim. É um dos maiores clássicos que existe no Brasil. Mas a gente precisa erguer a cabeça e recuperar, porque daqui 2 dias já tem outro jogo. O que surgiu muito forte hoje no meio da tarde era de Roger Machado, até que o Corinthians já teria algo avançado em negociação com ele. Vem o Alessandro aí dizendo que não tem nada com ninguém, é mais um nome falado, está no mercado, o último trabalho dele no ano passado ainda no Grêmio. Sim. Então, surgiu como uma possibilidade para esse Corinthians, Fernando. O mercado não apresenta muitas opções no momento, né, de técnicos para o Corinthians. O Roger Machado, se a gente for analisar friamente, os últimos trabalhos dele acabaram não encaixando, né? O melhor trabalho da carreira dele foi aquele Grêmio, né, antes do Renato Gaúcho assumir. Depois, a gente não viu ele conseguindo dar uma sequência muito boa no Atlético Mineiro, no Fluminense, no Bahia oscilou um pouco mais, né? A melhor opção do mercado é o Rogério Ceni, só que para o ambiente pesado, com a questão, né, do clubismo, da identificação que ele tem com o São Paulo, eu acho que seria outro problema para essa direção do Corinthians administrar nesse momento, um problema que ia vir muito por conta da pressão dos torcedores. Então, o Roger Machado acaba sendo uma opção viável dentro do mercado, mas é um cara que há muito tempo, se a gente for analisar friamente o trabalho dele, ele não consegue convencer. A mais para uma pessoa que precisa vir para acalmar e apagar um pouco desse incêndio, né? A opção de trazer um gringo nesse momento, sem tempo para treinar, você tem que... Custo disso também, custo, né? Adaptação, né? Ele tem que ter o conhecimento ali da característica dos jogadores, isso não é tão favorável. O Roger Machado já conhece como é que funciona o ambiente de futebol brasileiro. Só tem uma questão, a forma como o Roger Machado enxerga de futebol pede muita velocidade, em vários momentos. Pressão, velocidade, uma equipe que busca muito o contragolpe. Se a gente for analisar o elenco do Corinthians hoje, tem um desequilíbrio e falta velocidade. É um elenco mais envelhecido. Então, já teria que encontrar soluções no mercado. A gente sabe que
o Corinthians não tem tanta capacidade financeira para reforçar hoje o seu elenco.